Olá, meus queridos! Segunda-feira! Que bênção divina! Ei, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que esteja tudo caminhando. Deixa eu contar algumas novidades para vocês. Não sei se vocês viram, apesar que deve ser metade das pessoas, acho que não viu. O vídeo de ontem, do Cajadinho lá, tá bonitinho, moço. Pensa no negocinho. Ontem à tarde, à tarde eu fiquei colocando o que a gente chama de folhas de ouro. Uns negocinhos, o pessoal fala que chama folha de ouro. Eu não acredito que seja de ouro de fato, não é comestível. Mas tem gente que diz que aquilo lá é utilizado para restauração daquelas obras de arte, de ouro, não sei o que. Eu não sei se é mesmo ou não é. O que eu sei é que é muito baratinho. Então, se é muito baratinho, será que é de ouro de fato? Não sei. É porque é muito leve, sabe que não pesa nem miligramas? É um negócio muito levinho. E eu peguei e terminei a colocação, porque lá onde eu estava fazendo a escultura lá, o cara tinha um pó de ferro, né, purpurina metálica, colocamos tudo para cobrir bem a parte interna. Depois colocou uma folhinha daquela lá, eu vi como é que ficava, falei, cara, ficou top, top, top. Aí eu fiquei um pouco preocupado da trinca e da rachadura que tem na parte de cima ficar abrindo sem parar, né? Eu falei, poxa, e eu já tava com aquele negócio na cabeça, eu precisava resinar aquilo, né? Colocar uma resina tal, porque a única coisa transparente que eu conheço que fica transparente é a resina. E aí eu falei assim, pô, mas só colocar assim, não sei se vai ficar ou se não vai ficar. E eu queria pintar também o cajado para não ter problema de umidade e tal, porque ele falou que só a cera dá alguns probleminhas, né? Ele falou que pode ser a própria cera de abelha, que eu passei já também. Ele disse que... O Carlinhos disse que se pegar água, ela fica com manchas. Então, quando você vê algum móvel que você coloca um copo úmido e fica aquela mancha, que depois para tirar tem que ficar passando cera até ficar beleza. Aquilo lá tem que ficar passando cera até ele recobrir aquilo ali e tudo mais. Eu falei, bom, então tem essa situação aí. E aí eu peguei e falei assim, pô, vou fazer um teste, já que eu vou botar resina lá, o pouquinho que sobrar, eu vou pegar alguns instrumentos que eu tenho, aquele que eu achei, que minha mãe achou, que eu falei, nossa, isso aqui dá pra fazer um desenho, não é só ir batendo, fazendo um desenho. Eu peguei... Como que pode dizer? Eu peguei e pintei, mas eu não deixei camada, só peguei e passei como se fosse uma tinta para puxar mesmo, para chupar para dentro, né? E agora eu vou fazer o teste, por quê? Porque o seu Edson, ele que trabalhou muito tempo com isso daí, ele falou que se a resina ela fica com uma camadinha, ela se bater, ela vira um monte de trinquinhas, fica como se fosse como se fosse um vidro que quebra, aquele vidro que fica cheio de trinquinhas. Ele falou que tem esse detalhe que tem que tomar muito cuidado. Eu falei, não sabia disso. Então eu falei, eu vou fazer um teste em 3 pauzinhos diferentes. Eu fiz num cabo de... Eu fiz nesse negocinho que parece uma chave de fenda que é para bater, né? Para fazer desenho lá, sei lá para que é. Eu passei numa espátula, que também tinha um cabo de madeira, e passei num cabo de faquinha, que eu tinha uma faquinha velha que eu uso para horta, não sei o que. Eu falei, eu vou passar nisso aqui. E eu passei. Agora eu vou fazer o teste hoje para ver se dá para passar resina no pau inteiro ou não, e se muda muita cor ou não. Vou tentar fazer um testezinho só na parte de baixo do pau, para ver como é que não é, para que ele dure um pouquinho mais e permaneça um pouquinho mais, e sei lá como é que vai ser. Mas em todo caso, eu acho que eu vou fazer isso daí, né? Quem acha não sabe, mas vou para essa pegada aí. Dito isso, tem outras coisinhas que eu preciso comentar com você. E tá ficando tão bonitinho, moço. Agora dá para ver o ourozinho reluzido até de longe, porque antes eu tinha que ficar bem de frente, meio de inclinado, para conseguir enxergar. Porque ele estava
deitado, estava para dentro da madeira da trinca. E agora, sabe quando dá um pouco mais de confiança de que aquela trinca não vai querer continuar arrebentando tudo? Então, bom, é o seguinte. E eu fiquei fazendo aquele trato que escorria um pouquinho, eu tinha que limpar para não manchar madeira, aí tinha não sei o que, rapaz, mas deu trabalhinho, hein? Deu trabalhinho, mas no fim dá tudo certo, né? Graças a Deus, parece que ficou muito interessante. Meus queridos, é o seguinte, hoje, uma notícia boa para vocês. Nessa quinta-feira eu vou poder fazer o atendimento. Então, nessa quinta-feira estarei fazendo atendimento lá na Rua José Paterno, tá? Na empresa do meu amigo lá. Ele ainda permitiu, ele pegou e falou assim, olha, pode fazer até encontrar um outro lugar, tá? Eu falei, tá ótimo. Mas mesmo assim eu fico preocupado e quero sair, né? Nisso, eu conversando com um daqui, com um de lá, aquele conhecido que eu fiz um trabalho, ele ficou curado, tinha ido no Albert Einstein, não tinha resolvido, tal, não sei o quê. Esse gajo, ele pegou e falou o seguinte, falou, Ricardo, arrume um lugar que eu vou bancar o aluguel. Eu falei, poxa, legal, né? Me deu uma certa tranquilidade, mas ao mesmo tempo, sabe aquela sensação de que eu não quero me vender? Eu não quero ficar com o rabo preso, se pode assim dizer? Também veio bem forte na minha cabeça. Apesar que ele nunca me pediu nada assim, falou, oh, vem aqui que eu quero que você faça o negócio. Nunca ele pegou e me obrigou a fazer nada. O máximo que ele pega e fala assim, ó, eu preciso ter uma limpeza, tomar um passe de limpeza, tal, não sei o quê. Fora isso, nada. Então, o que acontece? Beleza, já tem uma opção, certo? De eu achar algum lugar, só que assim, ele não pegou e falou até quanto. E as coisas aqui são meio caras e tudo mais. E como é que eu vou chegar para a pessoa e falar assim, ó, é tanto por mês, você me paga aí tanto? É meio delicado isso, viu? Principalmente quando a pessoa não fala até onde pode ir, né? A gente, como é que você faz? Alguém chega e fala assim, compra lá a roupa que você precisa. Só que você não sabe quanto que você pode gastar. Aí você vai lá na loja e fala assim, e aí? Até quanto que vai? Eu falo, não sei. Quem que vai pagar? Não sei. Quando vai pagar? Não sei. É meio delicado. Mas surgiu essa abertura, graças a Deus. Hoje à tarde, eu vou conversar com aquele meu amigo que tinha o terreiro onde eu estava fazendo o começo dos atendimentos espirituais, quando explodiu tudo, não sei se vocês lembram. Que aí eu fiquei no meu aniversário trabalhando na rua. Não sei se vocês lembram disso. Porque eu lembro que foi meu aniversário, eu estava trabalhando na rua, na calçada, né? E aí, ganhei até meu bolinho de aniversáriozinho lá, que me deram lá, e tudo mais. Deus abençoe. E aí, meus queridos, o que acontece é o seguinte. Nessa brincadeira, eu vou bater papo com ele e quem sabe eu consigo um dos dias do terreiro dele para fazer os atendimentos. Ele, nas segundas-feiras, ele tem uma gira de cura, mas eu não quero gira. Eu não quero do jeito que ele fazia quando eu estava lá, que fica lá das 6 até as 8, só tocando música, para depois começar a atender. Cara, isso para mim é muito ruim. Eu preciso de linha de produção, eu preciso fazer, eu não posso ficar perdendo tempo cantando, fazendo não sei o quê, porque, cara, se eu começar às 8, eu termino que horas? 11 horas? Sabe, eu não quero isso, não posso, e se as pessoas que vão também não podem. Então eu vou tentar conversar com ele, vou ver se ele permite, de eu pegar um dos dias e fazer isso daí. Qual dia? Eu vou tentar convencer-lo para as sextas-feiras. Nas quintas-feiras ele tem a gira normal dele, e nas quintas-feiras eu iria, nas sextas-feiras eu iria, porque a gira dele é de quinta, igual que eu tenho aqui. E aí ele não vai mudar isso, porque a dele é sempre de quinta. E eu vou ver se eu consigo nas sextas-feiras, porque na segunda-feira ele já tem a gira de cura dele, a gira de cura,
que eles deitam lá nos negocinhos e ficam fazendo energização. Parece mais reiki, sabe? É tipo reiki. Coloca os colchãozinhos, não sei o que, e fica lá as pessoas com aquele somzinho gostoso, com aquela coisa boa. Então ele já tem uma certa estrutura para essa coisa legal. Agora eu vou tentar só adaptar aquela coisa legal para uma formação de benzedeiras. Ali eu acho que eu consigo fazer o negócio da benzedeira com mais facilidade. Ali eu acho que vai ter mais predisposição das pessoas aprenderem pelo menos a benzer. Certo? Vamos ver como é que vai ser. Vou bater papo com ele à tarde, pelo menos está programado. Ele falou que não vai marcar o horário, mas conforme ele for andando, ele pega e me liga à tarde, eu pego e vou com ele tomar um café. E aí nós vamos conversar e vamos ver o que vai ser, bater um papo, matar a saudade do amigo e ver qual é que é, como é que não é. Né? Bom, então são algumas frentes que estão caminhando. A coisa que estava cega parece que agora está começando a andar algumas coisinhas para cá e para lá. E as oportunidades vão acabar aparecendo, né? Então vamos caminhando devagarinho, vendo até onde chega e como é que vai ser. História de mudança de Campinas. Uma coisa eu sei, eu vou ter que vender aqui. Por quê? Porque meu sogro vai piorar, alguma coisa, eu não sei. Provavelmente vai ter algum colapso, alguma coisa nesse período de turbulência, aonde eu vou ter que mudar daqui e provavelmente terei de terei de morar lá na casa da minha sogra, pelo menos por um período. Dentro deste período, morando lá, ficando lá, vão ter duas situações, né? Serão duas situações. Uma da situação é que eu estarei na casa de uma outra pessoa, então terei de respeitar algumas coisas, algumas questões ali. A segunda questão é que pode ter alguma coisinha para minha esposa ajudar a cuidar do pai dela, tal, para aqueles momentos de fim, de tal, né? E aí, com um pouco mais de calma, se Deus abençoar, de eu conseguir o trabalho aqui, pelos valores dos terrenos que tem lá em Birigui, eu consigo inclusive comprar um terreno e montar um tipo de uma estruturazinha, eu não diria um barracão, mas eu diria um lugar de eventos, né? Um lugar mais como se fosse de lazer, um rancho de lazer. E eu poderia usar esse rancho de lazer para eu poder usufruir finais de semana e, quem sabe, poder usar uma coisinha ou outra para alguns detalhezinhos, né? Então eu vou ver, porque, por incrível que pareça, um dos lugares melhores que eu já tinha visto, era Olímpia, aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque lá a quantidade de hotéis e pousadas que tem é uma imensidão. E os valores são baixinhos, né? Então você consegue fazer uma dormida lá por R$150 uma diária, você tá entendendo? É um valor que as pessoas conseguiriam pagar. Já em outros lugares, o preço é um pouquinho mais alto. E aí fica um pouco mais delicada essa situação. Para estrangeiros, para as pessoas que vão de fora, ok? Mas por valor de imóveis, valor das coisas, o preço lá em Olímpia subiu e ficou muito parecido com a de Campinas, de São José do Rio Preto, com aqueles valor lá para o Espaço Sideral. O pessoal fala, não, mas ainda barato. Barato aonde, moço? Perto de Birigui? Desculpa, mas eu tô para achar um lugar. Eu ainda pergunto para um, para outro, o pessoal fala assim, não, mas aqui ainda tem tudo o mesmo preço, aqui é esses preços. Desculpa, moço. Eu entro nas imobiliárias e eu vejo que não é o mesmo preço. Não é o mesmo preço. A pessoa fala, não, mas aqui tem barato também. Entro na imobiliária e não acho esse barato que nem o pessoal fala. Só para vocês terem uma ideia. Lá em Birigui, eu achei terreno em bairros que está começando, tudo assim bonitinho, em bairro, tudo asfalto, tudo bonitinho,
com as casinhas boas, sabe? O pessoal que está construindo umas casinhas boas. Um terreninho de 250 metros, por incrível que pareça, que nem aqui em Campinas eu acho nenhuma favela, nem numa favela eu acho um terreno desse. Sabe por quanto que estão vendendo lá? Por 50 mil reais. Então, gente, dá para fazer, dá para construir. Então, o que que acontece? Se eu conseguir arrumar, e se Deus abençoar do nosso candidato, entrar lá como vereador e tudo mais, ou eu conseguir alguma coisa com o deputado, eu consigo, com o dinheiro que eu recebo, pegar e investir em obras, consigo investir nas coisas, eu consigo fazer, porque o dinheiro rende. E eu consigo me dedicar mais para as outras coisas. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Aonde que eu quero chegar? Eu não posso decidir nada antes de acontecer. Eu tenho que deixar fluir. Porque pode ou não pode acontecer X, Y, Z, W, sei lá o quê. Então pode ou não pode acontecer de eu mudar. Pode ou não pode de eu acontecer de ir para a sogra. Pode ou não pode de eu acontecer de ir para Birigui. Pode ou não pode de eu conseguir emprego. Pode ou não pode de não sei o quê. Pode ou não pode ir para o Peru. Pode ou não pode ir para Israel. Pode ou não pode... Você está entendendo? Não dá para programar. O que dá para fazer é colocar possibilidades sobre a mesa e deixar fluir. Fala assim, universo, encontra qual que é o melhor caminho que tem para nós aí. Beleza? Simples assim. Então, deixando bem claro, porque às vezes vem algumas cobranças, e agora, o imóvel, o espiritual já falou, você vai vender, então eu já vou vender. E eu não sei como é que vai ser, porque para mim, moço, dói o coração, porque eu comprei isso aqui na planta. Foi o meu primeiro e único imóvel que eu comprei. Ah não, eu tive uma chacrinha também, um terreninho, que eu levantei uma edículazinha. Aquele também eu gostei bastante, mas aquele não tinha tanto amor igual esse. Agora, tem que pegar, fazer mudança. E quando fizer mudança, provavelmente eu vou ficar 1, 2 semanas sem conseguir fazer vídeo, porque a internet do sogro não presta, vai ter que puxar. Puxa da onde? Como? Vai enfiar onde? O fio? Onde, sabe? Tem uns negocinhos que não é bem como a gente imagina, né? Mas pode ser adequado e pode, né, fluir de outras formas por aí. Muito bem. Dito isso, falado isso, deixemos fluir, ok? E só estou relatando as coisas dos bastidores para que vocês possam ver e observar como que o espiritual funciona. Ele fecha uma porta e de repente começa a abrir outras coisinhas, possibilidades para cá e para lá. E conforme ele vai abrindo outras possibilidades para cá e para lá, o que vai acontecendo? A gente vai conseguindo colocar algumas coisas e falar, olha que legal, o espiritual abriu esse caminho, e eu vou fazendo o movimento. Então, a conversa com esse homem, esse meu amigo do terreiro, eu que liguei, perguntei como é que ele estava. Ele falou, olha, vamos marcar tomar um café. Eu falei, ótimo, pode ser tal dia? Ótimo, vamos fazer tal dia. Então vai, que horas? A hora que você quiser. Então vai, você marca? Vai. E eu fui fluindo. Então, eu faço o movimento, mas não forçando. Deixo o movimento, o universo fazendo o seu papel. Certo? Entenderam como é que é mais ou menos? Tá? Porque tudo que acontece eu vou tentar transformar em ensinamento para vocês. Combinado? Muito bem? Ótimo. Vamos lá. Questão de notícias de jornal. Dólar, 5,38. Moço, olha, subiu mais 0,28% na sexta-feira. Isso aqui é preocupantíssimo, não é nem preocupante, preocupantíssimo. É algo assim aterrorizante, horroroso. É algo muito ruim, muito nocivo, se pode assim dizer. Então eu diria que nós estamos com um problema de câmbio sistemático e um problema muito sério. Deus abençoe de abaixar um pouquinho, igual o Geraldo Alckmin falou e prometeu que ia. Apesar de eu não confiar muito, mas, porque agora eles entraram na vibe de mentir. Fala uma coisa para o pessoal acreditar e depois você vê que não é bem aquilo. Então nós temos algumas coisas que nós temos que tomar muito cuidado. Mas, dentre todas as coisas, a Bolsa da Alemanha
tá no 18.015, tá no 0 a 0 hoje, com aquele risco de cair para baixo dos 18 mil, mas se segurando belezinha. Já a Bolsa de Valores do Brasil na sexta-feira não subiu nem caiu. Para falar que não subiu, subiu 0,08%, é praticamente zero. E fechou em 119.662. Mas corre riscos seríssimos de afundar tudo. Sério, professor? Sério? Olha só que bonitinho. Jornal da Infomoney. Ibovespa flerta com 116 mil pontos. E Petrobras pode buscar a mínima anual. E vai buscar, isso aí você pode ter certeza. Por quê? Porque se o petróleo, o barril do petróleo está subindo lá fora, em dólar, e aqui não está corrigindo o preço para os brasileiros, e o câmbio está subindo, você pode ter certeza de uma coisa: a Petrobras está tendo prejuízo de alguma coisa aí. O barril do petróleo ainda continua em 82 dólares e 50 e poucos cents. Então está dentro do equilíbrio aí, né, deles lá, mas num valor muito alto. Em outros tempos, a Petrobras já teria subido mais uns pouco aí. Já, só do câmbio, ela já teria subido pelo menos uns 6 a 8% o valor da gasolina e do diesel aí. Credo, professor. Pois é, mas é isso aí que está acontecendo de desvalorização. E a Petrobras está segurando no peito? Vai parar de dar lucro? É uma das que mais representa a Bolsa de Valores. A hora que o negócio degringolar, que o pessoal, os acionistas da Petrobras falam acordar, ela faz assim, afunda, e quem ficou por último perdeu o mané. E aí nós vamos ver qual é que é. Tá aqui, o jornal já está anunciando, e Petrobras pode buscar mínima anual. E já está mostrando, moço, eles já estão dando os indícios. Coisa que eu estou falando lá atrás, ele já está dando indício no jornal. Agora só falta um pulinho para a coisa acontecer. Então vamos ver as cenas do próximo capítulo em relação a isso daqui, certo? Muito bem. A pressão em cima da Petrobras está sendo forte, hein? Eu não sei como é que se aquela mulher ama mesmo o PT, ama mesmo o Lula, ela vai segurar no peito mesmo se a Petrobras falir. Porque o mais importante é fazer o grande líder e mestre ficar feliz. E não deveria ser assim, né? O mais importante deveria ser a economia bombar. Ficar linda, maravilhosa, e não soltar uma bomba nela. Você fala assim, você tem que bombar, eles acham que tem que soltar uma bomba nela. É isso que é o grande problema. Espero que eles não entendam assim, né? Pelo amor de Deus. Jornal da Infomoney. Uma decisão unânime do cupom para Selic seria importante, diz Solange Stroll, da UBS. A economista diz que divisões como a que ocorreu na última reunião do comitê não são comuns. Ou seja, o pessoal tinha que pensar do mesmo jeito e ver do mesmo jeito, entender a economia do mesmo jeito. Se tem pessoas entendendo a economia de formas diferentes, é porque alguém está errado. Quem que está errado? Ou é um ou é o outro. Quem que está errado? E se tem a possibilidade de estar alguém errado, então tem problema. Entendeu como é que funciona? Não é que é ruim ter pessoas pensando diferente. A questão não é pensar diferente. A questão é que economia é 1 mais 1 é 2. Não é 11, 2,5, o que você achar que é? Como diz na parte de humanas, o A pode ser B. Não, na matemática o A é A e o B é B. O A pode ser B em filosofia, mas na realidade de números, economia, que é matemática, não pode. E isso que o pessoal da esquerda tem que entender. Por quê? O pessoal da esquerda tem uma dificuldade imensa de entender exatas. Eles são maravilhosos em humanas. Em sociologia, filosofia, são assim, nossa, a imaginação vai longe. Criam teorias de todos os tipos. Agora, de exatas, aonde 1 mais 1 é 2, que é o dinheiro, 1 mais 1 é 2. Se você pegar R$2 e mais R$2, você vai fazer o apuramento, vai dar R$4. E não 3,5, 3,8. Certo? Então é isso que o povo tem que entender.
que economia é matemática. A utilização da economia pode ser para social, para sociologia, para social, para humanas. A utilização dos resultados da economia pode usar para humanas. Resultado. Mas a economia, ela tem que ser exata. Ponto final. E está tendo até probleminhas em relação a isso, que eu vou comentar com vocês. E aí, o que acontece é o seguinte. Jornal da Infomoney. Haddad diz: cenário externo é desafiador. Ou seja, ele está falando que o problema é externo. Mas Brasil pode virar liderança. Segundo o ministro, o Brasil precisa aproveitar principalmente a sua vantagem natural, que é a sua matriz energética limpa, para se posicionar para o futuro. Sabe o que acontece? É aquela coisa de Nárnia. Meu querido, se é tão bonito assim, se é tão lindo assim, por que a China não está fazendo? Por que os Estados Unidos estão fazendo? A base dos Estados Unidos, a maior potência, é petróleo. A da China é carvão. Ah, mas eles estão fazendo de pouquinho em pouquinho, mas não estão assim, porque é isso que vai me salvar. Eles só buscam o que custa menos. E vão fazendo. Então, essa coisa, eu tenho que preservar o meio ambiente, energia limpa, custa o dobro, mas não tem problema, os brasileiros pagam o dobro porque é bonito ser limpo. Não, filho. Os americanos, os chineses, eles pegam e falam assim, não, porque se custa o dobro, a pessoa, o meu pobrezinho, a pessoa pobre, ela vai ter que pagar o dobro, ela não tem condição de pagar o dobro. Eu vou estar tirando o dinheiro da minha economia para ela pagar o dobro. Só que, de novo, o pessoal da esquerda não entende. Eles acham tudo assim, tudo, sabe quando é? Tudo esotérico. Energia, porque tudo é lindo. E não é assim, moço. 1 mais 1 é 2. Se eu dobro o valor da energia, vai tirar o dinheiro para outras compras. A pessoa não vai ter dinheiro para comprar o Tupperware, o prato, a gasolina, a casa, a tinta, a roupa. Se eu tiro o dinheiro de um lugar, vai faltar para outro. Porque a economia é assim. Difícil de entenderem, mas é as linguiças que eu fico escutando da esquerda. Agora, essa conversinha fiada do Haddad estava funcionando ano passado. Nesse ano, já ninguém tá engolindo mais não. Ele falou, sabe o que vai fazer? Entra por aqui, sai por aqui, porque para mim... E aí, no meio dessas coisas, vocês lembram que eu falei do Elon Musk? Jornal da Infomoney. Celular X? Elon Musk não descarta parceria com Samsung para lançar aparelho. A possível colaboração seria uma forma de um empresário competir diretamente com a Apple no mercado de smartphones. Então, o que eu acho, quem acha não sabe. O que o Elon Musk vai criar com aquele dinheirinho que ele pegou da participação do Tesla? Ele já tem antenas de satélites. Ele já tem internet de satélites. Ele agora está querendo celular para fazer conexão com os satélites. Ele vai criar uma empresa de telecomunicação, onde as pessoas vão conversar no planeta inteiro com o mesmo valor, com a mesma situação. Ou seja, o gajo vai pegar e vai dar um telefone aonde você não precisa do chip. Esse aqui é chip não sei quanto, esse aqui é chip não sei o que, esse aqui é chip não sei o que lá. Ele vai criar uma tecnologia nova de telefonia que vai funcionar até no meio do mato, porque vai ser por satélite. Ele pode estar no meio do mato, pode não ter nenhuma antena em lugar nenhum. No meio do mato. E qualquer um no meio do mato vai ter uma internet potentíssima, sem precisar das anteninhas dele virando para um lado e para o outro. Vai poder falar com as pessoas que quiser, vai poder mandar vídeo, receber vídeo, vai poder fazer tudo o que quiser no meio do mato. Esse cara já está revolucionando a parte de telecomunicação. Ele vai revolucionar um pouquinho mais. Vocês conseguem entender
como que é incrível e maravilhoso isso daí. Ah, eu vou viajar, eu viajo para tudo quanto que é lugar do planeta. Meu querido, você pode ir para onde você quiser. Porque o telefone dele não tem fronteiras. Eu quero ir para a China, é como se você estivesse nos Estados Unidos. Eu quero para a Mongólia, é como se você estivesse nos Estados Unidos. Ah, eu quero para a França, é como se estivesse no Brasil. É como se estivesse em qualquer lugar do planeta. Vai ser a mesma coisa. Você não vai ter que ficar preocupado. Ai, o meu tem roaming internacional. Ai, preciso comprar um chip lá fora. Ai, acabou o problema. Não tem mais isso. Não é incrível? É sensacional. É algo sobrenatural. Vejamos as cenas do próximo capítulo. Muito bom nisso daí. Outra coisa que está acontecendo para a gente fazer uma reflexão. Jornal da CNN, saindo um pouquinho lá da coisa internacional para a coisa do Brasil. Jornal da CNN, presta atenção nisso aqui. De novo, ó, escolas, não é uma escola só, escolas, estabelecimentos no geral, comercial, estabelecimentos, seja industrial, comercial, estabelecimentos, e postos de combustível, tudo mais. Destelhados. Aonde isso, professor? Microexplosão atinge cidade do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil do Estado afirma que o fenômeno é causado por intensa instabilidade relacionada a uma frente fria. Agora pensa comigo o que está acontecendo. Você acabou de ter um negócio de inundação. Vem um outro tempestade, já leva mais coisa embora. Eu fico vendo essa notícia aqui. E aí acontece mais não sei o que, mais outra chuva de novo e afunda mais outro lugar lá no Rio Grande do Sul. Eu tô vendo, daqui de longe eu tô vendo isso daqui. Eu fico imaginando quem mora lá. Se eu morasse lá, eu ia querer reconstruir ali? Cara, ali eu ia falar assim, não, ali eu não vou mais querer ficar. Eu vou pegar minha mudança, minhas coisas, eu vou subir, vou indo para cima. Vou para Santa Catarina, vou se bobear, vou subir até mais, porque a próxima vai ser Santa Catarina. Vou subir mais, vou para o Paraná, vou para São Paulo. Migrações? Essa área vai ficar meio que desértica? Ela vai ficar, o povo não vai querer mais? Como que vai ser isso daqui? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou chutar, né? Isso aqui é um chute, tá? Isso aqui é um chutômetro. A população do Rio Grande do Sul vai cair para metade, moço. Porque o povo vai ter muita gente que não vai querer continuar arriscando. Vai ter muita gente que vai pegar e falar assim, não, eu vou pegar minhas malas e vou embora mesmo, eu não vou ficar aqui. Porque é muito risco, eu vou gastar o dinheiro de novo, vou reconstruir de novo, e vem uma microexplosão e leva tudo embora, com ventania, e vem não sei o que e acaba com tudo de novo. Não dá mais, virou área hostil. E aí, vai virar o que ali? Tudo florestas? Vai usar o que? Pra quê? Não sei, vamos ver as cenas do próximo capítulo. O que eu sei é que tudo que o Chico falou de regiões parece que está acontecendo. Por quê? Venhamos e convenhamos. Essas destruições que está acontecendo vai fazer com que, se acontecem umas bombas, uns negócios lá na Europa, os europeus vão vir, o pessoal vai falar assim, olha, dá para vocês ir lá para o Rio Grande do Sul, que estava tudo meio destruído lá, dá para vocês ir para lá, ó, tentar reconstruir lá de novo. E aí eles vão falar, então vamos fazer aqui a nossa Europinha aqui, fazer reconstruir tudo de novo. Porque lá atrás já teve essa migração, na Segunda Guerra Mundial já teve essa migração vinda para o Brasil. Como é cíclico, está voltando tudo de novo, porque nós vamos voltar na época da Segunda Guerra Mundial para dar o desfecho que deveria ter dado. Se vai mesmo explodir tudo ou não. Então vamos ver as cenas do próximo capítulo, certo? Mas que o negócio está muito louco lá, tá, hein? O Rio Grande do Sul está totalmente hostil. É como se o planeta estivesse falando assim, sai, eu não quero. Não quero. Estou expulsando você do meu lugar aqui. Porque, moço, o que está acontecendo ali, mano, pelo amor de Deus. Jornal do Estadão. E aqui a seca que está tendo? Daqui a pouco não tem água para beber, moço. Não tem água para beber. Não tem água para beber. Lá em Birigui, pelo menos, é poço profundo que pega lá do aquífero Guarani.
em 20 quilômetros de distância, que não é muito, tem rios imensos que dá para captar águas de lugares como tal. Então ainda naquela região ainda tem soluçãozinha para um lado e para o outro ali. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Jornal do Estadão. Lula se reúne com ministros de conselho orçamentário. Ministros de conselho orçamentário? Tem um monte de ministro de conselho orçamentário? Pra você ver como é que é. Em meio à pressão por revisão de gastos. A revisão de gastos públicos em debate dentro da equipe econômica após a escalada da incerteza fiscal e a alta do dólar deve ter o seu primeiro teste político. Graças a Deus que eles estão vendo porque está tendo incerteza fiscal e a alta do dólar, porque o problema sério é a alta do dólar. Nesta semana, que vai gerar uma inflação monstro. Logo na segunda-feira de manhã, o presidente Lula se reunirá hoje, cedo, com os ministros que compõem a Junta de Execução Orçamentária. E a expectativa é que o assunto esteja na mesa de discussão. A questão é o seguinte, o Lula falou e já falou várias vezes que não quer que corte as coisas sociais. Só que precisa resolver o problema de gasto e resolver. E só vai resolver se eles fizerem a reforma administrativa. Ele está disposto de tirar todas as mazelas do funcionalismo público? Toda a aposentadoria integral do funcionalismo público? Porque para resolver isso, vai ter que falar, ó, o teto do funcionalismo público vai ter que ser igual do INSS. Ninguém vai poder ganhar mais do que o outro aposentado. E aí? Já pensou um juiz que ganha 50 mil, 40 mil? Um deputado que ganha 40 mil? Um presidente da república que ganha não sei quanto, tem que ganhar o teto do INSS? Ué? Não é bonito? É o socialismo. Isso funciona. Esse é o lado bom do socialismo. Só que eles querem fazer isso? Eles falam que é bonito, mas na hora de colocar em prática para todo mundo ser igualzinho, não. Aí eles vão fazer, sabe o quê? Não, mas os presidentes têm que ganhar mais. Os juízes têm que ganhar. Vai criando exceção, exceção, exceção. Ou seja, os reis. Vai criando reis. E esses reis são que afundam o reinado. Entendem como é que é a coisa? Porque a esquerda fala de uma coisa linda, mas na hora de implantar, eu só vejo podridão. Porque eu lembro da época da esquerda que ela pegava e falava assim, não, salários iguais, nenhuma empresa pode ter diferença de salário mais do que 10 vezes. Então se a faxineira ganha 2 mil, o diretor e o chefe não podem ganhar mais do que 20 mil, porque é 10 vezes mais. Isso era o lado bonito da coisa, que deveria ser implantado em todos os lugares. Funciona? Não. Tem? Não. E aí? Então o que eles fazem? O salário mínimo R$ 1.500, estou arredondando, né? E o dos reis, 40 mil. Olha quantas vezes mais. 10 vezes mais, 20 vezes mais, 30 vezes mais. O que um juiz ganha em um mês trabalhando do Supremo, ou um político, um mês de um juiz, de um político, equivale a 30 meses, 3 anos de um pobrezinho. 3 anos. Um mês dele vale 3 anos seu. Você acha que isso é certo, justo? Desculpa, mas não é. Na minha cabeça não é. Tem um buraco muito grande aí, e o buraco é mais embaixo. Então desculpa lá, mas pelo menos vamos fazer alguma reunião. Vamos ver o que vai surgir. Dependendo do que surja, dependendo do que o Lula fala, mas eu acho que ele vai falar assim, nós não podemos cortar nada social. A Bolsa faz assim, nhec. Agora se o Lula der o braço a torcer e falar assim, não, realmente é importante, nós fazemos alguma coisa, a Bolsa sobe. E se ele falar que vai fazer uma reforma tributária antes do arcabouço, aí sobe que é um foguete. Aí eles ganham mais sobrevida de mais 1 ano de governo. E aí o Lula consegue terminar o governo dele. Se não fizer a reforma administrativa, perdeu o mané. Escuta o que eu tô falando, hein? Não aguenta, não aguenta, não aguenta. Vamos lá. Isto é dinheiro. A desaprovação a Lula vai a 47%
e iguala pior índice da série histórica. A desaprovação do governo do presidente Lula registrou o índice de 47% em pesquisa CNN Atlas, divulgada ontem. A marca iguala ao pior resultado desde o início da gestão do petista, registrando em novembro de 2023. Por outro lado, 51% dos entrevistados dizem aprovar o governo do Lula e 2% não souberam responder. Ou seja, metade acha lindo, maravilhoso do jeito que tá, e a outra metade já tá falando assim, olha, não tá gostando de nada, 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 nada. E aí? E aí pergunto eu, como é que é? A coisa tá feia, por isso que o homem tá tendo que rebolar aí. Porque a outra 50% tá fazendo pressão, 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 e o Congresso, ele é mais da direita do que da esquerda. E aí, moço, pra ter uma cassação, olha, ano de eleição é complicado, hein? E aí saiu uma outra matéria no Jornal do Estadão. Olha só essa matéria do Jornal do Estadão. Quando petistas brigam, é o Brasil que apanha. Parece infinita disposição do PT para sabotar os próprios governos que conquista e lidera. E o calvário enfrentado há meses pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é prova inconteste dessa vocação. Não é de hoje o confronto aberto entre morubixabas petistas e quem defende uma política econômica séria e fiscalmente responsável. Chama atenção, no entanto, que não apenas se dediquem a tentar arruinar o arcabouço fiscal e o que resta da frágil credibilidade do governo, como também trabalhem para desmontar em praça pública uma liderança do partido. Haddad é considerado o principal herdeiro político do presidente Lula e o candidato de maior potencial para quando chegar o momento de aposentadoria do chefe. E aí vai a matéria aqui. Ou seja, uma parte do petista fala, tá errado o jeito que tá fazendo. E a outra parte fala assim, amém, nós falamos amém para tudo, tudo que eles fazem é lindo, é maravilhoso, Tem uma parte da esquerda que entende que 1 mais 1 é 2, de exatas. A outra parte fala assim, não, tudo é social, tudo pode. Temos que ajudar os pobres, seja o que for, faça o que tiver que fazer, empréstimos, dívidas, faz dívida, dívida, dívida. O importante é salvar eles da fome. Só que é salvar eles da fome por 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. E o pessoal do Exatas, ele já faz a projeção aritmética, usa exponenciais, usa matemáticas para longo prazo. Só que no populismo é só o de amanhã, é só o imediato. A longo prazo que se lasque. E não funciona. Bom, e aí, para piorar um pouquinho mais o governo do Brasil, Folha de São Paulo. Zelensky volta a criticar o Brasil e cobra a posição de país civilizado. Rapaz, por quê? Porque o Brasil está apoiando a Rússia. Aí vocês têm que entrar no que a Rússia quer. O que a Rússia quer? Ela quer metade da Ucrânia. Então você tem que dar metade da Ucrânia para parar a guerra. Não é assim, né? Eu tenho que dar metade do meu corpo, metade do meu. Eu tenho que dar minha perna para ele parar de me machucar? Não tem lógica isso, né? E aí sai uma outra matéria aqui no jornal da CNN, bem tenebrosa. Armas nucleares atingem maior relevância desde a Guerra Fria, diz estudo. O relatório aponta que Estados Unidos e Rússia se mantêm como as grandes potências nucleares, com 90% do arsenal do mundo. Mas cresce o número de ogivas prontas para uso na China. Ou seja, na verdade o que está acontecendo é assim. Os Estados Unidos, de um lado, e mais um monte de países do outro, criando forças nucleares. Uma hora vai dar ruim. E eu vou observar isso daí. E se não bastasse, jornal da CNN. Benjamin Netanyahu dissolve gabinete de guerra de Israel.
A decisão ocorre depois da saída do centrista Benny Gantz da coalizão formada após o ataque de 7 de outubro. E o pessoal que não está aceitando muito bem, o pessoal que está fazendo não sei o que, está saindo fora porque está ficando feia a coisa e tralalá. E agora eles entraram no acordo de todos os dias ter um horário onde eles não vão atacar. Menos mal, dá para o povo fazer algumas manobras, andar para cima e para baixo, fazer o que precisa fazer. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. E para a gente encerrar, com chave de ouro, se assim pode se dizer, saiu uma reportagem bem interessante, agora que eu aconselho vocês lerem. Folha de São Paulo, saiu no Jornal da Folha de São Paulo, pelo menos onde eu achei aqui, tá? Grupo de pesquisadores descobrem manuscrito mais antigo sobre a infância de Jesus. O escrito em grego é de mais de 1,5 milênio atrás, ou seja, 1.500 anos atrás. Por muito tempo, o fragmento de papiro passou despercebido na biblioteca da Universidade de Hamburgo. Desculpa, mas um manuscrito desse, numa biblioteca da Universidade de Hamburgo, passar despercebido? Eu não engulo. Mas vocês estão engolindo. Por acharem que seu conteúdo era insignificante. Conteúdo insignificante. Vamos ver o que é conteúdo insignificante para eles? Vamos ver? Inclusive tem brasileiro ali no meio. O documento relata um milagre que Jesus Cristo teria realizado quando criança. O menino, com 5 anos, né, no caso, na época, ele estava em um lago e moldou com barro 12 pardal. Ele fez parecendo 12 passarinhos. Uma criança de 5 anos fazendo desenho de 12 passarinhos. Você fala assim, bom, ele já estava sabendo que tem 12 discípulos para fazer, né? Então ele estava fazendo de barro 12 pardais. E seu pai, José, teria o repreendido por estar em atividade no sábado sagrado. E com 5 aninhos de idade, ele teria batido palmas e deu vida aos pássaros. Isso é insignificante, moço? Desculpa, mas se isso é insignificante, a igreja, por que a igreja não usou isso? Por que não se falou disso? Será que esse de fato é o Jesus Cristo? Ou será que esse é outro? Por que não entrou na Bíblia? Como é que funciona? Se não entrou isso na Bíblia, quer dizer que falta muito livro para entrar na Bíblia? Se não entrou isso na Bíblia, quer dizer que falta outras coisas para entrar ali? E você sabe o que acontece? Até agora, um côdice do século XI era a versão grega mais antiga conhecida do Evangelho de Tomé, que provavelmente foi escrita no século II depois de Cristo, afirma o grupo de pesquisadores da Universidade de Hamburgo. E aí? Agora nós temos mais uma coisinha do tempo dali? E aí, como é que funciona? O fragmento tem cerca de 13 linhas, é pequenininho. Além disso, os pesquisadores acreditam que foi criado como um exercício de escrita em uma escola ou mosteiro, como indica a caligrafia desajeitada e os traços irregulares. Ou seja, alguém escreveu. Não foi alguém que tem aquela coisa de escrita, um escriba de fato. Como que você vai confiar num papel desse? Dá para confiar em umas coisas dessas? Mas é interessante o que apareceu, não apareceu? E só agora, será que é por isso que a igreja não quis aceitar e colocar? Porque não dá para confiar? Pois é. Cenas do próximo capítulo. Ou tinha outro Jesus lá, na época? Não era só um? Não sei. Tudo é possível. Mas um fato desse deveria ter entrado na Bíblia. Mas para entrar, como vai entrar? Só com um textinho pequenininho? Entendeu? Eles precisam de livros e não um texto pequeno. Eles precisam de relatos longos, grandes, escribas lendo. E não alguém que está treinando, fazendo um exercício. Porque na época podia falar assim, bom, vamos lá, vamos criar uma mágica que seria lindo para Deus, de Deus transformar o barro em vida,
Vamos lá, como que seria a criação do mundo? E Deus pegou e moldou no barro Adão, e ali ele colocou o sopro da vida. Aí a criança foi lá fazer igualzinho que estava fazendo, dos passarinhos, e ela pegou e falou assim, eu assoprei e dei vida para os pássaros. Eu joguei ele para o ar e ele saiu voando. Mas metaforicamente, ainda estava em barro e saiu voando, porque ele jogou voando. Porque para você traduzir, é diferente. Porque se o pai brigou com ele, na verdade ele teve que jogar fora. E se ele jogou fora, ele jogou ao ar fora. E aí pode ser a explicação que tem, que não teve vida nenhuma nos passarinhos. Ele somente jogou fora. Porque o pai falou que não podia fazer nada no sábado para ele jogar fora, porque se alguém visse podia dar problema. Entenderam? Nós temos que tomar cuidado para não pegar no pé da letra essas coisas. Porque o ser humano tem uma mania de falar, ai, Jesus fez milagre, aí sai espalhando para todo lugar. O que vai ter de gente fazendo vídeo falando, ó. Eu não entro nessa historinha mal contada, não. Que Deus abençoe, jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.